de que vai ser importante. Por falar em coisa importante, agora nós vamos chamar o nosso amigo Juan Carlos, que é o apresentador titular do programa Na Toca do Leão, que vai conversar conosco a respeito da situação que se encontra o Clube do Remo, nesta maré assim um pouco já melhor, deixando um pouco mais tranquilo, mais com o pé atrás dos torcedores. Mas o importante é que se tenha convicção de que, no caso da galera remista, que o Remo vai dar a resposta que ela precisa. Ou seja, avançar e não retroceder. Conseguir uma ascensão e não ser desclassificado vergonhosamente. Mas, boa tarde, nosso companheiro Juan Carlos. Seja muito bem-vindo ao programa Panorama Amazônico, falando sobre atividades esportivas. Você que é o titular do programa Na Toca do Leão. Boa tarde, Newton Guedes. Boa tarde, vocês que estão acompanhando o programa Panorama Amazônico, e um bom almoço a todos, que é o horário de almoço, né? Aquele almoço abençoado no meio-dia, né, Newton? Verdade. Então, falar um pouco aqui do Clube do Remo, que vem numa maré boa, graças a Deus, após 2 vitórias consecutivas, uma em Belém contra o Ferroviário, uma fora de casa que é importantíssima, mesmo abaixo de neblina, de ninguém conseguir ver jogo, mas os gols saíram. Acréscimo de 17 minutos. Tudo que ocorreu, né? Mas tá aí o Clube do Remo fazendo seus 6 pontos preciosos que coloca o trem de volta aos seus trilhos, já que o Clube do Remo finalmente pode estar indo de passo a passo, degrau em degrau, até chegar ao seu objetivo, que é o rumo ao G8, e não largar mais esse G8, pelo amor de Deus, pegar essa classificação, enfrentar o quadrangular e ver no que vai dar rumo ao acesso à Série B, que é o que todos nós torcemos. Um detalhe interessante é que você falou no último programa dessa semana, inclusive, é que o Remo ele deu uma respirada, mas ele vai enfrentar times bem mais preparados. E é o caso da Ferroviária, uma equipe mais enjoada, exatamente. Uma das mais enjoadas da Série C. Do que o Remo pode esperar, já que o jogo não é lá na casa do Remo, é lá na casa deles. Não é nem na casa deles, vou explicar também. Então explique e diga o que é que o Remo tem pela frente. Vamos lá. Apesar da equipe ser de Araraquara, apesar da equipe também ter seu estádio próprio, mas não será realizado em seu estádio, será realizado no estádio do Mirassol, que atualmente disputa a 2ª divisão do futebol brasileiro. Por que, Newton? Por que, Juan? Qual o motivo? Qual o motivo? É a reforma de seu estádio. Tá certo. E então sobrou para o Mirassol aí, que com certeza deve ter deixado para a Ferroviária poder jogar contra o Remo nessa rodada da Série C, que é a 13ª rodada, para deixar claro. Com isso, ou seja, é um estádio neutro para ambas as equipes. Isso é bom para o Remo de certa forma, porque é uma certa vantagem. Mas isso não impede de ser jogado em São Paulo. Então o Clube do Remo vai ir até o interior de Mirassol para enfrentar a equipe da Ferroviária. Lembrando que ainda assim teremos essas dificuldades essas que chama-se Ferroviária e não é à toa. Porque apesar de ser uma equipe que recentemente conseguiu subir de D para C, junto com outras equipes como Atlético, Caxias e Ferroviário, também é uma equipe que é a única que não perdeu. Ela tá 6 vitórias, 6 empates, sem derrota. Totalmente invicta. Isso é um grande moral, né? Já vai entrando com vantagem. Mais uma dificuldade para o Clube do Remo. É a equipe que tem a melhor campanha defensiva, ou seja, a que menos tomou gol na competição. Então, se o Clube do Remo quiser ganhar, vai ter que dobrar o ataque aí, arriscar mais daquela forma como foi contra o Caxias, só que mais ofensivo, pois a equipe da Ferroviária tem uma defesa pronta e um ataque que pode ser perigoso. Ataque esse que pode existir até a tal lei do ex. Quem não se lembra de Vitor Andrade? Sim. Aquele que já nos ajudou, mas também nos prejudicou e muito. Inclusive, influenciou no rebaixamento do Remo para a Série C da competição. Lá em 2021, quando o Remo disputava ainda a 2ª divisão do futebol brasileiro. Naquela tal polêmica do jogo do Remo e Vasco em São Januário. Quando o Remo vencia por 2-1,
Vitor Andrade foi expulso na partida após uma infelicidade dele de fazer uma falta no meio de campo totalmente desnecessária de forma irresponsável. Fez a falta, tomou o segundo amarelo, foi expulso e o que aconteceu? O Vasco empatou o jogo. Caso o Remo vencesse aquela partida, a gente nem precisaria da última rodada no Baenão para tentar se livrar do rebaixamento. Já iria se livrar ali mesmo. Ou seja, a pontuação seria distanciando dos 4 times que estavam na zona, fazendo com que o Remo não tivesse mais perigo nenhum. Como tomou o empate do Vasco em São Januário e acabou a partida em 2-2, Remo teve que vencer o Confiança em Belém, no Baenão, diante da sua torcida, para não depender de ninguém. Acabou que empatou 0-0. Com isso, tinha uma dependência de quem? Do Londrina não ganhar o próprio Vasco. Mas o que aconteceu? O Vasco não usou o time titular como usou contra o Remo. Simplesmente, como estavam para cumprir tabela, fizeram um teste de colocar time sub-20 contra o Londrina. Resultado 3-0 para o Londrina e rebaixamento para o clube do Remo. E o Vitor Andrade é o atleta que vai jogar contra o Remo pela equipe paulista, pela equipe da Ferroviária. Então pode surgir. Eu espero que não surja a lei do ex, mas a gente tem que ter atenção aí, tanto na defesa da Ferroviária, que pode ser forte, quanto um ataque perigoso. Agora, o bom, apesar de 12 jogos invictos, eles, assim como a gente, estão a 2 vitórias consecutivas. Mas antes dessas 2 vitórias, eles tiveram uma sequência de 4 empates e todos 4 em 0-0. Olha, não foi fácil para eles fazerem gol, né? E, coincidentemente, um deles contra o Caxias, a quem ganhamos por 4-2. Muito bem, essa vai ser uma oportunidade de dar uma forra para esses né? E de sair daí com uma vitória, né? Retumbante como foi essa aí, que foi uma coisa assim fora de série. Realmente ninguém acreditava que ia presenciar um jogo tão disputado e cheio de novidades, né? Cheio de dificuldades, aliás, para o clube do Remo. Verdade, Nilton Neves. Muito bem, agora uma outra coisa que eu quero te perguntar, a gente pode passa perguntar. para uma outra etapa nossa, no caso, esse dinheiro que foi oferecido pelo governo do estado, ele tem condições de, vamos dizer assim, facilitar com que ainda nesse meio tempo o Remo possa se reforçar para poder fazer frente aos adversários sérios que nós vamos ter pela frente? Com certeza, e essa grana é justamente para isso, para reforços. Já estamos na semana já estamos no mês de julho, onde é a semana de abrir a janela de transferência para a equipe de Série B. Lembrando que Série C não existe abertura de janela. Mas se você, caso queira contratar algum jogador de Série B, aí tem que ter abertura da janela por conta da Série B, de tentar trazer algum jogador da equipe. Mas durante essa semana teve uma movimentação dentro do clube do Remo de vinda de 2 atletas do Águia de Marabá. Pode mandar. 2 atletas do Águia de Marabá que após a eliminação já não serão tão úteis assim, porque estão cumprindo mais a tabela, ainda mais que eles empataram com a equipe do Cametá por 1-1 e com isso já resultou uma certa eliminação. Uma delas é a vinda do Vitor Lube, que já esteve aqui no Remo, saiu, foi para o Águia e pode estar de volta para casa, sendo o 3º goleiro do clube do Remo. O outro é o Júnior Dindê, mas as negociações esfriaram. Esfriaram por quê? Porque, segundo Rodrigo Santana, trazer o Dindê para quem já tem o Curuá é mesmo que seja por meia dúzia, porque eles são praticamente a mesma coisa. Pelo que o Rodrigo Santana já vinha vendo. Mas e não é a prioridade do treinador azulino. O treinador azulino falou que ele quer com urgência um atacante e um meia. E um meia sendo 10. Não quer alguém para recompor elenco. Não quer alguém sendo a mesma medida do que já temos. Ele quer alguém que venha para resolver. Ou seja, se for um meia, tem que ser aquele 10 clássico, aquele camisa 10. Que chega aqui, resolve. Um exemplo. Isso. Não só necessariamente gol, porque um meia faz uns e outros gols, mas não. Se for artilheiro, melhor ainda. Se for o Eduardo Ramos da vida, tá ótimo. Mas pelo menos aquele mais presente, aquele que dá aquele espaço. Se for cobrador de falta, melhor ainda. E assim sucessivamente. Agora sim, ele quer um atacante que faça gol. Aí já muda
totalmente a opinião, a ideia. Um centroavante ali, dele, né? isso, exatamente, centroavante ali que possa fazer gol. Esses nomes ainda não foram divulgados nenhum, mas as posições são essas. Um atacante e um meia que sejam 10 para o Clube do Remo para resolver nesse restante do campeonato. E o melhor de tudo é que eu acredito que facilita, porque, vamos lá, vamos supor que o Remo estivesse brigando para não cair. Qual jogador, até mesmo de nome, viria para tentar resolver o Remo contra a queda e o clube ficando de férias lá em agosto e passa setembro, outubro, novembro, dezembro sem jogar? Verdade. Dificilmente iria conseguir. Mas como o Remo hoje está em 10º lugar com seus 16 pontos, muda o retrospecto, muda a ideia. Pô, agora vamos trazer o jogador para tentar classificar o Remo e estender mais o calendário e brigar pelo acesso. Ainda assim terá meses de folga, assim, sem jogo, como um possível restante de outubro, mais novembro e dezembro, mas com acesso garantido, né? Caso suba, o próprio atleta, se ele acabar gostando do Remo, acabar gostando de jogar no clube, acabar sendo eficiente pelo clube, possa ser renovado para jogar a Série B, para jogar os estaduais, Copa do Brasil, a Série B, entre outros. Então, essas mentalidades, elas são muito válidas para trazer jogador que possa realmente resolver. Graças a Deus, o último jogador que o Remo trouxe até aqui foi o Rafael Castro, o zagueiro, que veio do 13 da Paraíba embaixo de crítica, porque ele vem de uma 4ª divisão e também de um clube eliminado até, mas tá resolvendo, tá ajudando aí o Clube do Remo, tanto que ele desde que ele pegou a titularidade, não saiu em nenhum momento. Isso. Ele jogou os 90 minutos de todos os jogos, ou seja, é um zagueiro que está sendo eficiente, está ajudando a equipe e que já até participou em gols que ajudaram na vitória do Clube do Remo. E a gente quer um jogador assim, que chegue para resolver. E quem estiver no banco entrar na mesma mentalidade, no mesmo nível de quem está em campo. Perfeito. Agora nós vamos fazer uma solicitação para você apresentar. Você falou agora do que o treinador pensa, o que o treinador fala. E você, ao longo desse tempo de apresentador do programa Na Toca do Leão, você teve boas entrevistas. Então nós vamos fazer assim, uma rápida passagem ao passado e você vai trazer para nós aí uma parte da entrevista, né, que você fez e que mostra o interesse dos azulinos em melhorar e não regredir. Então você vai nos apresentar isso e daqui a pouco você volta para o encerramento da entrevista, tá? Só avisando que essa entrevista ela é até muito boa, muito importante para relembrar um pouco, um reprise, né? Sim, um reprise. Que foi uma entrevista com Murilo e Alan na época, lá em dezembro de 2019, mas vou trazer sim. Traga isso então, vamos aguardar. Enquanto nós aguardamos a apresentação deste vídeo, dessa entrevista feita pelo Juan, aqui no nosso estúdio da Rádio Estado Digital, eu quero lembrar que na confirmação na segunda-feira de que a Abrajet vai estar com seu stand lá na Feira Internacional de Turismo da Amazônia, eu vou poder firmar também a presença do nosso presidente nacional, o jornalista Evandro Nova, que é o presidente nacional da Abrajet, Associação Brasileira de Jornalismo e Turismo, e também a presença do presidente da seccional do Rio Grande do Sul, né, que é uma pessoa que estará aqui conosco, participando e também ajudando a divulgar, né? Então, o Juarez é uma pessoa que vai realmente fortalecer a nossa interligação entre as Abrajet. A Abrajet do Norte e daqui da Amazônia, a Abrajet do Sul. Já estive conversando com ele na recente viagem que nós fizemos a Palmas, e a nossa ideia é de que nós tenhamos uma interligação, uma interlocução entre as entidades ligadas à Abrajet Nacional, para poder fazer um intercâmbio. Mas isso nós vamos já dizer na segunda-feira, a partir de segunda-feira, quando nós trouxermos a confirmação da Abrajet na Feira Internacional de Turismo da Amazônia, e podemos trazer também a confirmação, assim como o Juarez Tavares, outros companheiros do nosso estado, 17 estados, para participarem da feira e, ao mesmo tempo, difundir para o resto do Brasil e para fora do Brasil
como é o nosso caso, que nós temos no Grupo Estado de Comunicação Online Digital, eu tenho uma coluna no jornal MG Turismo, que é de circulação nacional, e temos também, eu sou sócio no Paratrip, que aliás é a nossa ex-presidente da Abrages, que estava em Portugal, já retornou a Belém, e nós vamos sentar para traçar os planejamentos para a nossa atividade no Paratrip, que é um portal de notícia. Nós vamos então curtir essa entrevista. Então você vê, é o passado retornando agora, e você vai poder ter uma ideia do que é que houve de melhoria e do que foi cumprido pelas pessoas que comentaram naquela época essa situação do Clube do Remo. Atletas azulinos somos nós e cumpriremos o nosso dever. Se um dia, quando unidos para a luta, e o pavilhão soubermos defender, enquanto a azul bandeira tremuleja, o vento a beija, como a sonhar, e honrando essa bandeira que flameja, nós todos saberemos com amor lutar. E nós atletas temos vigor, a nossa turma é toda de valor. E nós atletas temos vigor. Boa noite, Fenômeno Azul. Estamos começando mais um programa na Toca do Leão. E como prometido para vocês, trouxemos dois convidados, na verdade 3, né, que está vindo aí uma assessora de marketing. No caso deles, são diretores da integração de integração regional do Clube do Remo. Mas antes de chegar ao assunto, falar deles, dos convidados, vou estar anunciando as notícias durante a semana do Clube do Remo, que vai acontecer no sábado em relação ao treino, a apresentação do PAC, do jogador meia-campista Douglas PAC, de ontem, mas também vou falar sobre o sorteio que vai ter daqui a pouco. Aliás, já encerrou, ninguém mais pode se inscrever, encerrou. Quem quiser se inscrever, que era somente às 18 horas, como diz o nosso amigo Paulinho Gogol, quem tá, quem não tá, não tá. Então, acabou e agora é só esperar o sorteio. E a galera pode mandar o seu número e o seu contato, seu nome, seja o primeiro ou último, porque nós teremos outro sorteio para quinta-feira que vem, só que dessa vez vai ser um chapéu do Clube do Remo que apresentarei na semana que vem no programa Na Toca do Leão, já com o sorteio. Só você mandar o seu número e o seu nome que estarei sorteando o chapéu para você, torcedor azulino. Agora sim, falando em relação aos assuntos do Clube do Remo, os atletas azulinos chegaram essa tarde de Salinas, não foi? Chegaram essa tarde de Salinas, Cuiarana, que já estão aqui em Belém, para fazer a preparação para o jogo de domingo contra a equipe do Tapajós, às 16 horas. Aliás, que o Clube do Remo fez sua última pré-temporada no último final de semana, na vitória por 3-0 sobre a seleção de Salinas. Naquela vitória onde teve os gols do Wesley, do Wallace e o próprio Eduardo Ramos, que havia feito o primeiro gol. Esse sábado também nós teremos treino aberto para o torcedor azulino. Para você que quer acompanhar este treino aberto e a apresentação dos jogadores, basta dar 1 quilo de alimento não perecível. Aliás, você não estaria só prestigiando os jogadores do Clube do Remo a este treino, como você está também ajudando aquelas vítimas que estiveram no incêndio lá no bairro de Fátima. Este 1 quilo de alimento não perecível vai para essas pessoas. Bom, o Carlos Alberto ainda está se preparando para voltar a jogar, já que ele ainda não está 100% ainda, mas em breve já vai voltar, ainda no Paraense, né? Nas rodadas iniciais, talvez, na segunda e terceira rodada. Para a segunda e terceira rodada. Ele ainda está se recuperando dentro do Clube do Remo, que quem está dando essas orientações é o médico Jean Clay, do Clube do Remo.
E ontem na sede social, não esquecendo de falar a apresentação do meia Douglas Pack, que inclusive se apresentou ontem, já chegando em Belém, vindo da Europa, no time maltês, que era o Valletta, onde ele jogou uma pré-Champions League, jogou na verdade 7 partidas pelo time maltês e fez até gol em pré-Champions League, antes da saída do Clube do Remo, onde ele fez muita falta ao sair do Leão, já que o Clube do Remo seguia numa sequência de 7 jogos de invencibilidade pela Série C, e ele participou apenas daquelas 2 derrotas contra o São José e no clássico Repá, quando o Clube do Remo, ambos os jogos, perdeu por 1-0. Bom, um em São José, lá no Rio Grande do Sul, e o Repá no estádio do Mangueirão. Agora fazer um agradecimento. Agradecendo aqui ao nosso amigo Jobson Melo, ele que é da Rádio Umaria FM, de 87.5, no programa Rota de Esporte. Ele não só fala a respeito dos assuntos do Clube do Remo e do Paysandu, como também diversos assuntos que é do futebol paraense e também de outros clubes afora, até mesmo aborda alguns jogos da Copinha que está acontecendo em São Paulo. Aliás, o Jobson Melo, como eu já havia falado, que ele que é locutor do programa Rota de Esporte, e desejo muito sucesso, que ele faça muito sucesso na Rádio Maria FM. Bom, daqui a pouco falarei mais do sorteio, como vai ser realizado, mas enquanto isso vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco voltarei falando sobre a diretoria do Clube do Remo, que é uma nova diretoria, aliás, começou no início de 2019 e que está cada vez mais se integrando e ajudando mais o Clube do Remo. Voltaremos depois do intervalo. Saúde conhece a qualidade e a eficácia dos antibióticos ABL. Uma empresa que tem a mais completa linha desses medicamentos no país. Todo profissional de saúde conhece também a rapidez e o profissionalismo da marca registrada Cristal Farma. Os dois agora estão juntos. ABL e Cristal Farma. Com a maior linha de antibióticos do Brasil. Converse com nossa equipe. 3255-5616 e 3255-1279. Sua saúde é o nosso compromisso. A diminuição da densidade óssea é mais acentuada nas mulheres por causa da menopausa. Meio copo de água rica diariamente repõe os sais minerais, inclusive o cálcio. O magnésio ajuda na absorção desse nutriente importante para os ossos, além de resguardar o coração contra a arritmia. O potássio, poderoso aliado contra o diabetes e o derrame, também está presente na água rica Paraíso. Excelente para amenizar o desconforto da TPM. Basta meio copo por dia. Pedidos 3224-6732. O alho possui um composto chamado ajoeno, poderoso antioxidante que evita a anticoagulação. Ajuda a prevenção de doenças cardiovasculares, câncer de próstata e do cólon através do selênio. A alicina reduz a pressão alta, inflamações e as dores provocadas pela osteoartrite. O alho possui o Dalil disulfeto, um agente poderoso contra o diabetes e doenças dos rins. Embalagem com 60 cápsulas de 500 miligramas cada. Ligue para a Orgânica 3224-6732 e 3347-2290. Prostatil é o mais poderoso auxiliar no tratamento da próstata. Para afecções urinárias como corrimento, ácido úrico e cálculos renais. Prostatil, o protetor da sua próstata, nos casos da hiperplasia, prostatite e outras infecções agudas ou crônicas. Prostatil, embalagem com 60 cápsulas. Ligue e receba em casa. 3224-6732. 3224-6732. A Fresh Distribuidora é uma empresa sólida, com produtos de alta qualidade, garantia de procedência com excelente atendimento, capacidade de armazenamento e alta tecnologia, usada na temperatura de suas câmaras frigoríficas a 18 graus centígrados. Assim, a Fresh garante um congelamento perfeito, mantendo o sabor e a qualidade de seus produtos. Pescados e frutos do mar. A Fresh atende indústrias, quartéis, hotéis, motéis, supermercados, restaurantes, peixarias e pequenos varejistas. Fresh Distribuidora, peixes e frutos do mar. Ofertas sensacionais das lojas Manolito. Calça boletom, masculina e feminina, R$22.
Short tactel, R$10. Calça jeans feminina, R$40. Macaquinho viscose infantil, R$5. Blusão moletom feminino, R$25. Vestidos longos em viscose, R$40. Blusa diversos modelos, R$10. Toalhas de banho, R$10. Parcelamos suas compras em até 5 vezes. Manolito, em toda a cidade. Em Guaraci, Ananindeua, Cidade Nova e Castanhal. BLDL, o mais poderoso composto totalmente vegetal para regularizar o seu colesterol. À base de alho, cebola, limão e berinjela, além de vitaminas e sais minerais com poderes incríveis para a sua saúde. O BLDL melhora a circulação, afina o sangue, normaliza os triglicerídeos, pressão arterial, além de outros benefícios para a saúde. BLDL, embalagem com 90 cápsulas de 1 grama. Ligue Orgânica do Brasil Produtos Naturais, 32246732 e 3347-2290. Você está sintonizado na Rádio Estado Digital, Belém, Pará, em 64 kbps estéreo na frequência de 22 kHz, transmitindo as últimas novidades para você viver melhor. Rádio Estado Digital, uma emissora do Grupo Estado de Comunicação Digital. Muito bem, estamos de volta no nosso programa Na Toca do Leão, aqui na sua Rádio Estado Online Digital. Agora sim, vamos falar dos convidados em relação à direção do Clube do Remo, eles que fazem parte da diretoria, de integração regionais, que é uma nova diretoria que surgiu no início do ano de 2019. E esses convidados, onde vou passar a bola para eles, um se chama Murilo e o outro é o Alan. Eles que são novos diretores do Clube do Remo já desde o início de 2019 e que com certeza tem muitos planos e planejamentos para o ano. Tem muito planejamento para o ano de 2020, já que o Clube do Remo mais uma vez está recomeçando para tentar subir para uma Série B, quem sabe esse ano de 2020. Murilo. Então, Murilo, você difunde a marca do Clube do Remo, todo o estado do Pará, certo? E em muitos estados afora. Mas me diz, em relação a outros países, você também faz esse trabalho? Certo. Muito boa noite aos ouvintes. Queria agradecer ao Juan e à equipe pelo espaço concedido aqui à Diretoria de Integração Regional, a gente abrevia e chama de DIRA, né? Eu como diretor, nosso amigo que daqui a pouco falará, o Alan, como nosso adjunto aqui, nós estamos imbuídos no propósito de conseguir difundir a marca Remo por toda a região, por todo o estado, por todo o país e também fora do país, certo? Então, um dos propósitos nossos, nós fomos perdurar aqui falando sobre isso, né? Então, assim, a gente adentra falando na difusão da marca Remo. Exatamente isso aí. A gente promover a expansão da marca, promover a divulgação da marca Remo para todo e qualquer lugar, seja ele o interior do estado ou, porventura, fora do país. Remista tem em todo lugar, né? Então, os nossos materiais oficiais, a nossa marca tem que chegar a esse público-alvo. E a nossa diretoria tem vários objetivos, finalidades, e dentre os vários, esse é um: difundir a marca Remo, perpetuar o remismo aí por toda a região. E essa nação, como bem diz alguns locutores famosos aí, é o fenômeno azul, né? Mais de 5 milhões na Amazônia legal. Então, assim, a gente quer exatamente isso aí: perpetuar o remismo, a marca remismo e dar cara pro Remo fora de Belém. Muito bom. Então, e Murilo, me diz, como é essa nova direção? O que na verdade ela tem a propor para esse ano de 2020? Qual é o planejamento dela? E quando surgiu a criação dessa direção, qual foi a ideia? Perfeito. Então, como tu disse, João, é uma diretoria nova, uma diretoria criada agora, né, quando o Fábio assumiu em novembro de 2018, tá certo? Então, assim, imediatamente ele criou essa diretoria, uma diretoria que ela tem como objetivos que eu acabei de citar, e aí nós tivemos algumas iniciativas em 2019 já, certo? Em 2020 também estamos com alguns propósitos que estão dentro do nossa agenda mínima de gestão, certo? Nesse biênio aí,
2018, 19 e 20, certo? Até novembro desse ano. E aí nós temos alguns starts a dar. E aí são vários, né? A gente tem, nesse ano de 2020 agora, o apoio e, de certa forma, o gerenciamento lá de um bloco oficial carnavalesco, né? Em município próximo de Belém, aqui é Baité, Baitetuba, com apoio do pessoal de lá, né? Paralelo a isso, na verdade, com o gerenciamento do pessoal de lá. O apoio cabe a gente. Paralelo a isso, nós temos também a consolidação do consulado. Então, a gente já iniciou um diálogo com o consulado, a gente não conseguiu instituir isso no 2019, por questão de duplicidade de agenda e muita situação, muito corre do dia a dia, né? Inclusive, principalmente no Remo. E aí, qual é a grande ideia? A gente conseguir, ao longo de 2020, instituir o consulado. E aí faremos um grande evento aqui, nomeando os cônsules de cada município ou região, estado, quiçá fora do Brasil. Mas hoje nossa articulação é interestadual e no estado. Tá certo? Além disso, tem uma situação bem interessante, é que a gente quer fazer um evento oficial do Remo. Um evento oficial do Remo aqui, onde a gente vai conseguir fazer esse intercâmbio com os cônsules. E esses cônsules, qual é o papel dele? Bem resumidamente, o papel do cônsul será único e exclusivamente, ele será o representante oficial do Clube do Remo dentro daquele município. Ele será o representante da instituição Remo naquele município. E aí nós temos várias situações. Dentre elas, se porventura o Remo vier a jogar nesse município, qual é o papel desse cônsul? É articular com a polícia, uma escolta, articular um campo com um treinamento na véspera do jogo, articular com as lideranças municipais. A gente tem muito esse problema, viu, Juan? Quando o Remo vai jogar, para fazer o reconhecimento do gramado. Às vezes o município, por conta do revanchismo e rivalidade, não permite. Então, assim, esse cônsul será nosso elo de ligação lá, municipalmente, né, para conseguir fazer esse intercâmbio aí. Então, assim, são vários papéis que no momento da assembleia que nós faremos, né, da instituição dos cônsules, a gente vai estar, de certa forma, explanando com mais detalhes, apresentando uma cartilha e tem vários outros direitos e deveres dos cônsules. Então, é uma situação bem sólida aí, que a gente vai estar, de repente, instituindo ainda esse ano. A gente vai vir com novidades ainda. Além de tudo isso aí, a gente vai trabalhar também um programa do sócio-torcedor que não existia antes e agora existe. Nação Azul, viu? O Nação Azul criou um programa chamado Leões pelo Mundo. Não sei se vocês têm conhecimento. É uma novidade. É uma novidade. Já temos 2020 já. Não, já temos isso, já iniciou. Exatamente. Mas assim, por que tu não conhece, João? Tu me perguntaste se era uma novidade ou não, significa que você não conhece. Porque não preenche o teu perfil. Entendeu? O teu perfil, você reside em Belém ou nas redondezas. Então, assim, é um programa que você não é voltado para um ano da vida, para um belenense, ou alguém que mora na região metropolitana. É um programa que é para o remista que fica fora de Belém, que mora no interior, que mora em outro estado, que mora em outro, de repente, numa outra capital. Tá entendendo? E esse programa, qual é o grande objetivo dele? É trazer aquele torcedor que quer ajudar o Remo. E que, se porventura estiver aqui em Belém, ele ganha o ingresso, se ele tiver adimplente. Tá certo? Então, assim, paralelo a tudo isso aí, é importante a gente conseguir resgatar esse remista e dar em contrapartida para ele um produto do Remo, que seria desconto nas sedes. Ele vai ter desconto igual um sócio-torcedor, tá certo? Ele tem produtos oficiais com desconto e tem ingresso quando ele estiver em Belém, ou seja, um ingresso por mês, com uma contribuição, eu diria que bem menor do que a normal, R$30 mensais. Era isso que eu ia perguntar, quanto era o preço, né? Certo. Então é aquele negócio, né? Se a pessoa não pode ir até o Remo vai até a pessoa. Exatamente. É muito importante dizer isso, porque aumenta mais o remismo fora na nossa cidade e também fora do estado, porque vale para quem, por exemplo, um morador de Manaus, por exemplo, ou então de Paraná, do outro lado do país. Perfeito é muito bom ter isso, levando o Clube do Remo lá para fora, divulgando mais o Clube do Remo, mas mais do que isso, para se divulgar assim mesmo, tem que subir para uma Série B, né?
O Clube do Remo não adianta só ficar nessa divulgação e não conseguir arrecadar, subir para uma Série B, onde tem uma visualização maior, fora a Copa do Brasil, que também possa chegar longe, vamos dizer assim, para arrecadar mais dinheiro e para o clube ficar aparentemente melhor visualizado pela mídia afora. Então, Murilo, outra pergunta que eu tenho para fazer, aliás, antes de fazer as perguntas, eu já vou chegando nos comentários da galera. Vou chegar nos comentários aqui da galera, só procurando aqui. Pois bem, o Adriano Martins mandando aqui boas informações, ó, dizendo, elogiando que são boas essas informações, é importante sempre ter uma informações como essa. E ainda mandou, fala Juan, fala Adriano. O Bruno Carvalho mandando, o programa é legal a beça. Boa noite, muito obrigado, Bruno. Orlando Torres dizendo, boa noite, família azulina. Boa noite, Ednelson Oliveira mandando, boa noite, meu parceiro Juan. Manda um abraço pra galera do Bilheteiros Azulinos. Aí, galera Bilheteiros, muito bacana ver vocês acompanhando o programa na Toca do Leão e continue acompanhando mais ainda. Alex Unias, de Marituba, manda um abraço pra galera do grupo do Lion. Obrigado a galera aí do grupo do Lion. São essas informações da galera aí que tá acompanhando a gente. O Orlando Torres, o Bruno Carvalho, o Ednelson Oliveira, o Alex, o Adriano Martins. Obrigado a todos que estão acompanhando o grupo o programa Na Toca do Leão, que aliás Murilo, é um programa novo, criado desde 6 de novembro, já esteve aqui como convidados, e agora vocês trazendo essas informações que são muito boas para a galera azulina, que curte a gente aqui no programa Na Toca do Leão. Que são informações importantes, né, até. E a tendência, Murilo, é trazer o Fábio Bente para cá para falar a respeito do Clube do Remo, sobre o planejamento dele para 2020 ainda, porque novidades vão surgir muito ainda em relação. E na direção, o que tem de planejamento a mais? Pode falar, Alan. Passar para o nosso diretor adjunto, dê uma palavrinha aí com a gente. Pode dar uma palavra aí, Alan. Boa noite, Juan, boa noite, equipe, boa noite a todos. Qual é a pergunta, desculpa? Sobre o planejamento para 2020, qual a ideia que você tem para o Clube do Remo em relação a essa direção? Bom, o Murilo já falou que nós temos o plano do consulado, que a gente quer desenvolver isso, mas como eu posso te falar, Juan, o ano está iniciando. A gente tem um planejamento, a gente está criando um projeto, só que assim, a gente vai se adequando de acordo com o que a gente possa ver. Ano passado, nós fomos campeões paraenses. Então, como você falou há pouco, nós levamos o Remo para quem não tem condições de estar totalmente presente aqui na capital. Então, como foi falado, como eu quero dizer, no passado, nós fizemos o Tour da Taça, onde nós levamos o Remo para alguns pontos onde o remismo é muito aflorado. Abaetetuba, Tucuruí, Bragança, e foram ações assim com a taça que foram pensadas no decorrer do ano. O nosso primeiro projeto para 2020 é o consulado, é a consolidação dos cônsules e a formação dos consulados. E a gente vai, ao longo do ano, a gente vai pensando no que fazer, e aí vamos colocando a mão na massa, colocando a cabeça para pensar, e vamos fazendo ações e vendo no que dá. A gente quer esse ano, a priori, começo do ano, ao consulado, e difundir o sócio torcedor Leões pelo mundo. Bom, falando em ações, já até queria que vocês fizessem uma comparaçãozinha em relação à ação que vocês tiveram em 2019 e a tendência de mudança para 2020, ou algo que... O que vocês tiveram na ação de 2019 para 2020? Então, nossa ação ela foi como o Alan bem retratou aqui. Foi uma ação
planejada, é um biênio, né, de gestão. Então, assim, nesse biênio a gente conseguiu delinear alguma ação para o primeiro ano e agora para o segundo ano. A gente conseguiu fazer, como ele disse, o tour da taça, a gente levou a taça. A gente também teve alguns starts, que são aquelas situações momentâneas que ocorrem, né? Foi aquela situação do Te Liga, Daniel Te Liga. Vocês lembram dele? Então, o Daniel Te Liga, ele também é fruto da nossa diretoria, que a gente conseguiu recrutar essa figuraça, esse garoto, a família dele. Para quem não sabe, o cara abriu um adendo aqui. Era de Garapé Mirim, né? Garapé Mirim. Enfim, representa exatamente a paixão, o amor do Remo, né? Mesmo numa derrota. Então, assim, o que é interessante, o pai dele é catador de ossos, né, cara? Então ele trabalha bem humilde, a família. Então foi algo com uma intervenção sobrenatural, divina, que a gente conseguiu ter ver nessa criança, até eu falo com um pouco de emoção, ver nessa criança um momento de conseguir ajudar a família, que nós fizemos, para te ser transparente. A gente trouxe a criança, ele realizou o sonho de entrar no estádio, conhecer os jogadores, passou um dia no vestiário, conheceu o NASP, né, o nosso núcleo, né, e enfim, passou o dia, almoçou na sede, teve todo um intercâmbio aí, arrecadamos o valor para ele, mas os torcedores se mobilizaram para isso. E agora, Remy Castanhal, no amistoso, a gente, dias antes, lançou a camisa Te Liga, certo? Com a frase dele, e todo o lucro da camisa, absolutamente todo o lucro, foi revertido para a família da criança. Nós tivemos os ônus e repassamos todos os lucros para a família. O pai chorou, gente, isso nos bastidores, ninguém vê. Então, assim, é gratificante e, enfim, fica marcado, entendeu? A gente vai sair um dia, o Remo vai ficar, a diretoria vai continuar, mas esse momento marcante ficará para sempre na nossa memória. Murilo, vou te falar uma coisa, eu acompanhei passo a passo em relação a esse trabalho. Eu posso dizer que eu acompanhei passo a passo. Inclusive, ele tinha saído até na Fox Sport, onde na SPN, pois é. Só que a Fox é a principal, que é onde destacou mais. Que, aliás, ao ser transmitido na Fox, o próprio pessoal de lá falava que você não vê esse menino com a camisa do Barcelona, com a camisa do Flamengo, com a camisa do Manchester. Não, você vem unicamente com a camisa do clube do Remo, do clube da cidade dele, onde ele vive. Então é uma coisa raro. Para nós não é raro, porque nós somos apaixonados pelo Remo, com certeza, né? Somos apaixonados, mas pelo ambiente que se via, como ele falou, com uma derrota do Remo, inclusive, que a gente sabe, quando o Remo perde, parece que o dia acaba para qualquer um azulino. E também com o futebol da Série A em alta, que a galera costumava vestir como o Flamengo, como foi o caso da Libertadores e do Mundial Interclubes, que o Flamengo esteve em disputa. Pois é, aí você vê um garoto desse, de Garapé Mirim, nunca foi ao estádio, né, do clube do Remo, veio pela primeira vez. Ainda teve torcedor que arrecadou com cesta básica, e chegou a ter essa arrecadação. E muito bacana que o Fábio Bentes fez de arrecadar, de conseguir fazer um marketing com a camisa e o lucro todo para o garoto. E ainda conseguiu uma bolsa, né, para jogar escolinha, futsal. Ele recebeu uma bolsa para jogar, para treinar futebol lá em Garapé Mirim. Foi toda doação. A família dele é muito humilde, como o Murilo já frisou. Ele é um garoto muito especial. É um garoto extremamente inteligente, extrovertido, brincalhão. É um garoto muito carinhoso. Esse menino, ele é 10. E só um momento, eu queria parabenizar e mandar um abraço pro Rodrigo Moraes, porque ele começou toda a ação. Ele foi atrás do garoto, juntamente com o nosso mascote Leão Malino, e eles começaram essa arrecadação, tentar trazer o garoto para Belém, e eles conseguiram, juntamente com o pessoal de Garapé Mirim, da torcida Remiri, trouxeram o garoto, e nós, da diretoria de integração, só fizemos apoiar toda a ação, mas que foi uma ação muito bonita. Na verdade, agradecimento a todos. Claro que o esforço maior, como você havia dito, foi o do Rodrigo Moraes, que inclusive esteve no meu programa. Foi o último programa do ano ainda que ele esteve. Foi no dia 29 de dezembro,
se não me falha a memória. Ele esteve aqui, conversamos. Muito bem, você acompanhou, viu essa entrevista que foi feita em 2019. Quer dizer, você vê, é uma volta ao passado, no momento em que azulinos, ainda como hoje, defendiam e defendem as suas cores e buscam o melhor para o Clube do Remo. Então, a prova disso é que você teve a oportunidade de ver como o nosso programa Na Toca do Leão, o do nosso grupo de Estado de Comunicação Online Digital, se preocupa em dar informações fidedignas, informações que interessem aos azulinos. E um detalhe importante, nós estamos recebendo agora informações atuais de quem está assistindo e emitiu a sua opinião. Selma Carvalho Silva, bom dia, muito bom esse programa, é pai d'égua. Aí ela pede, eu quero ouvir a música No Meio do Pitiu com a dona Ionete. Bruno das Estradas, tem que subir mesmo, Série B. Elton Rafael Carvalho Silva, boa tarde, meus amigos. Gostaria de parabenizar o programa e tenho certeza da grande audiência. Mande um abraço para o meu filho Henrique, somos do Parque Verde. Henrique, sinta-se abraçado, azulino que você é com certeza. E vamos torcer para que você tenha bastante alegria. Bruno das Estradas, o Remo é time grande, merece um patamar mais elevado. Planejamento para 2024. Muito bem, meus amigos, vocês sabem como é interessante essa nossa participação. Eu queria aproveitar para pedir para vocês que estão assistindo ou que participam de algum grupo que vão assistir esse programa agora do Panorama Amazônico com a sua participação na Toca do Leão, para que vocês entrem em contato conosco, porque nós vamos cadastrar as pessoas e essas pessoas serão partícipes de um sorteio, de vários sorteios, mas vamos dizer, por exemplo, uma camisa oficial do Clube do Remo, alguma coisa assim que interesse para a galera remista. E aí você vai ter as informações através do que meio você vai entrar em contato conosco. Mas é bom que você difunda, você transmita isso para outros azulinos, para que eles possam também se beneficiar, não só com os prêmios, mas principalmente com o acompanhamento das notícias reais, fidedignas, verdadeiras sobre o Clube do Remo. Muito bem, antes de encerrar, eu estava me lembrando aqui também uma outra coisa que eu queria dizer, com relação sim, as atividades que nós vamos desempenhar agora para reunir o maior número de pessoas ligadas aos programas da Rádio Estado Digital e do Grupo Estado de Comunicação Laje Digital. Então, se você tiver alguma sugestão, tiver alguma ideia de que você acha que possa ser aproveitada na nossa grade de programação, entre em contato conosco. No próximo programa eu já vou dar todos os telefones de contato para participação nos sorteios e também para sugestões que vocês têm, críticas construtivas a respeito do clube que você torce, enfim. Mas muito bem, agora nós vamos então chamar o nosso amigo Juan Carlos aqui para as despedidas dele, porque nós já estamos no tempo na Toca do Leão, e aproveitar para logo começar fazendo uma pergunta final para ele. Juan, opa, pode fazer. Pelo trabalho que você desenvolve acompanhando as atividades do Clube do Remo, desde aquela época que você participou daquele concurso nacional, o esporte interativo. Esporte interativo, você vê com que visão essa realidade do Clube do Remo hoje? O que você pode dizer para a galera, você que acompanha para e passo, o que você vai dizer para a galera, o que pode esperar desse Clube do Remo hoje como ele está? Vamos lá, Newton Guedes, fazer um resumo, do que aconteceu daquele esporte, quando eu participei do programa Esporte Interativo para até os dias de hoje. Clube do Remo de altos e baixos, vamos dizer assim. Bom, o ano que eu participei para início de conversa foi em 2017. Então eu vou puxar o ano 2017, quando o Remo estava na Série C, com o elenco de Edgar, Pimentinha, o treinador era Josué Teixeira da época, até chegar outros treinadores como o Léo Goiano, por exemplo. E nessa época o Remo via em um momento conturbado por questão financeira.
O clube vivia endividado, ainda estava aquela dívida alta e às vezes até complicava no salário dos atletas. Tá certo que uma parte pagava, mas a outra não, e ficava nessa oscilação. E com isso prejudicava o clube. E já vinha durante os outros anos e só acumulava cada ano. E isso fala em 2017. 2018 foi a mesma coisa. Aí que começou em 2019, já na era Fábio Bentes, que naquele mesmo ano não teve sucesso de conseguir subir o Remo para a Série B. Em 2019, naquele ano de 2019, o clube chegou a fazer a pontuação de ser classificado, mas nunca era uma coisa assim inimaginável de acontecer um clube fazer 27 pontos na época, que era de outro formato, Série C, era de 2 turnos com só aquelas 10 equipes de cada grupo, eram 20, mas dividia em 10 de cada. E era inimaginável um time fazer 27 pontos e ser eliminado, que acabou acontecendo com o clube do Remo, que é aquele tal azar, né? Eu pulei o 2018, mas lembrando que o 2018 a precariedade foi maior porque o Remo brigava seriamente para não ser rebaixado para a 4ª divisão, precisava ganhar partidas importantes para não cair. Perfeito. E quem esteve à frente evitando qualquer queda foi justo o Netão, que foi treinador interino na época após a saída do Arthur Oliveira. Saiu o Givanildo Oliveira, veio o Arthur, pegou umas 4 ou 5 partidas e já saiu do Remo pelos resultados negativos e não foram atrás de um novo treinador, preferiram manter o Netão para ser treinador interino e olha só, evitou totalmente uma queda que na época era 92% a chance de rebaixamento e o Remo conseguiu contrariar as estatísticas. 2019 já falei sobre a pontuação. Quando foi em 2020 não demorou muito o sucesso do Fábio Bentes com o clube do Remo, tanto que em 2020, apesar de um início entre aspas ruim, né, não conseguiu ganhar o Paraense, na Copa do Brasil saiu, apesar de ter saído na segunda fase, mas saiu de um placar não muito agradável de 5-1 para o Brusque, mas na Série C o clube do Remo conseguiu o tão sonhado acesso à Série B, que fez com que fosse contrariar as coisas ruins que tiveram naquele ano em alguns momentos do clube do Remo. Essa contrariedade foi o acesso. 2021 fomos rebaixados daquela maneira que todo mundo já sabe, acabei de falar até sobre Remo e Vasco, apesar que o Remo na Copa do Brasil foi bem, né? Passou da primeira para a segunda, chegou na terceira fase e enfrentou a forte equipe do Atlético Mineiro, que não é à toa que aquela equipe do Galo Mineiro foi justo o campeão da competição, ou seja, o Remo saiu na Copa do Brasil só para o campeão na época. Teve abaixamento, mas fechou, entre aspas, com chave de ouro o título da Copa Verde. 2022, pelo título da Copa Verde, 2021 entrou direto para a terceira fase da competição e o Remo conseguiu o título paraense, começando um ano até agradável, tanto que o Remo, direto na terceira fase, acabou enfrentando o Cruzeiro, venceu na ida por 2-1, mas foi uma pena que na volta perdeu por 1-0 e foi eliminado nos pênaltis, apenas nos pênaltis para o Cruzeiro. Lembrando que em 2022 o Remo estava na Série C e o Cruzeiro na Série B, e coincidentemente o Cruzeiro foi o campeão brasileiro da Série B, tendo seu retorno à Série A. Na Série C teve aquele altos e baixos mais uma vez, brigando para entrar no G8, mas não entrava, ou então quando entrava tentava não sair, mas acabou saindo nas rodadas finais e não conseguiu ter o retorno, sendo eliminado. 2023, que foi o ano passado, todo mundo viu, o clube do Remo parecia que iria desandar de uma vez por todas e alavancar o seu sucesso, porque pegou 9 jogos de invencibilidade com Marcelo Cabo. Não é qualquer um que pega 9 jogos consecutivos com vitórias, né? E naquele mesmo ano foi o ano do Remo e Corinthians. Remo havia eliminado o Vitória do Espírito Santo lá em Espírito Santo por 1-0. Eliminou São Luís do Rio Grande do Sul por 2-1 no Baenão. Quando chegou contra o Corinthians, o Remo venceu com um placar que poderia ter sido maior pelo futebol apresentado, porque o Remo foi 100% superior ao Corinthians. 100% superior ao Corinthians naquela partida no Mangueirão.
O Corinthians não conseguiu sentir nem a vibração, nem nada, simplesmente foi engolido pelo Remo, tanto que não só eu que estou falando, a mídia nacional falou, toda a mídia nacional, inclusive até o nosso querido aí, Craque Neto, no seu programa, que apresentava na época, né, os donos da bola, falou muito a respeito, que 2-0 foi pouco, era para ter sido uns 4-0 pro Remo. E se era 4-0, o jogo da volta, o Corinthians dificilmente iria reverter aquele placar, mas como foi 2-0 e em São Paulo o Corinthians é mais forte, dependente do elenco, porque sua torcida ela levanta muito o elenco, aí acabou conseguindo reverter o placar, igualando por 2-0, e nos pênaltis o Cássio realmente é gigante, é um goleiro gigante, não tem como. Ele acabou pegando um dos pênaltis do Remo, 4 ele não pegou, 4 foram gols do Remo, mas ele acabou pegando do Leonan, e o Vinícius infelizmente não conseguiu fazer uma defesa, que se fizesse uma pelo menos igualava para dar continuidade. Não conseguiu, fomos eliminados. Mas ainda assim o Remo fez um jogo bom em São Paulo, enfrentar o Corinthians com aquela atmosfera toda, com caldeirão, com torcida, não é qualquer um, e jogou bem até no meu ponto de vista. Mas na Série C deixou a desejar, tanto que não esperávamos a Série C, que foi muito diferente, ou seja, Remo e Corinthians foi uma ilusão para o torcedor, porque além de jogar mal a Série C, ainda perdeu o título paraense também nos pênaltis para o Águia de Marabá, com gol do Balão Marabá de falta lá em Marabá por 1-0, o Remo reverteu o placar aqui, virando o jogo para 2-1, porque já estava perdendo 1-0 um Baianão, virou para 2-1 e nos pênaltis Lucas Mendes perde o pênalti, Remo eliminado, perde o título paraense, e na Série C não conseguiu também ter sucesso de avançar de fase, infelizmente. Agora vamos ver em 2024. 2024 começou muito péssimo o ano, mas olha só o que eu falei aí nos outros anos. Quando falava que o time começou péssimo, terminou bem. Quando eu falei que o time começou muito bem, terminou ruim, terminou péssimo. Esse ano começou péssimo com o Ricardo Catalá. Montou o elenco, entre aspas, a sua estratégia de jogo, que eu não vi muito. Via mais um elenco cansativo, sem ânimo do que qualquer coisa, com o Ricardo Catalá. Gustavo Morínigo deu uma transformada, deu um pouquinho de outra cara, conseguiu eliminar o Amazonas, que está na 2ª divisão do futebol brasileiro, mas na Série C não teve tanto sucesso. Trouxe até o histórico aqui uma vez, que de 5 jogos na Série C conseguiu apenas uma vitória contra o Floresta, que na época era lanterna e não tinha ganho de ninguém na época. A 6ª rodada era o auxiliar do Morínigo, que estava à frente, porque o Morínigo já havia deixado o clube do Remo, rescindido o contrato, exatamente, e perdeu para o Náutico 4-1. Aí veio o Rodrigo Santana, pegou 6 jogos, já até aqui 6 jogos, né? Vai ser o 7º jogo dele contra a Ferroviária, e já tem 4 vitórias e 2 derrotas. Remo em 10º lugar, com 16 pontos, tem que fazer pelo menos 29 ou 30 pontos, 29 ainda é um pouco de dúvida, mas pela carruagem, pelo que vai andando a competição, com muitos empates, facilita com que 29 seja a classificação, a pontuação de classificado. Tanto que ano passado só se classificou quem fez 29, quem fez abaixo foi eliminado. Então, mas para tirar qualquer dúvida, é bom que dos próximos 7 jogos o Remo arranque 5 jogos, 5 vitórias. Torço pro Remo ganhar segunda-feira a Ferroviária em São Paulo. Lembrando que vai ser realizado lá em Mirassol, no estádio do Mirassol. Torço para que ganhe, mas o empate, Newton Guedes, é lucro, porque ganhamos lá no Rio Grande do Sul o Caxias. E a Ferroviária, falei, é uma equipe invicta, tem 6 vitórias e 6 empates em 12 jogos, sem derrota, e com a melhor campanha, e sua melhor campanha é a sua defesa na Série C, ou seja, tem a melhor defesa da competição. Não é uma equipe fácil. Remo tem que tomar todos os cuidados e cautelas. E o Remo, hoje em dia, faz muito gol, mas também leva gol. Então vamos dar ver uma atenção maior, ver uma estratégia melhor para ver. Todo clube tem seu ponto fraco. Ferroviária tem que ter um ponto fraco aí nessa brincadeira, né? Aí, pós-Ferroviária, só deixando aqui de primeira mão, o Remo enfrenta o CSA de Alagoas no próximo dia 22 de julho, no estádio do Mangueirão e não no Baianão. Já foi trocado e confirmado. Segunda-feira, 20 horas, no Mangueirão, aqui em Belém. Ingressos
R$30, só para não deixar esquecimento, deu R$30 a arquibancada e 50 vai ser a casadinha, aquela promocional, você compra 2 ingressos por R$50 para ter sua garantia aí, de repente você tem alguém para levar para o estádio, aí você paga R$50, compra os 2 ingressos, leva alguém e se divertir com o jogo e que o Remo possa nos trazer alegria, comemorar a vitória contra o CSA. Eu espero que venha essa vitória contra o CSA. Eu acho que eu posso até trazer um pouco de histórico entre esses dois que tiveram um histórico muito bons em pouco tempo, né? 2018 foi o ano do acesso do CSA à Série B. O Remo não conseguiu vencer, empatou no Mangueirão 1-1 e perdeu lá 2-0. Mas em 2021 tivemos confronto entre eles lá no estádio Rei Pelé, pela Copa do Brasil, empate de 1-1. Remo havia perdendo para o CSA, né? Até que o Uchoa fez o gol do empate, levou para as pênaltis. Aquela ocasião era partida única, segunda fase da competição. Remo precisava vencer ou nos pênaltis ou no jogo para poder passar de fase, né? E com o empate 1-1 foi para pênalti, o Remo levou a melhor, fez todos os gols e o CSA perdeu um pênalti no final, que acabou nos resultando com vitória para avançar e seguir adiante na Copa do Brasil naquele ano, com essa eliminação do CSA. No mesmo ano se enfrentaram na Série B, Remo venceu aqui por 1-0 com o gol do Renan Gorni, perdeu lá por 2-0 para a equipe do CSA, e foi o último jogo, acredito que foi o último jogo. Não, teve um Remo e CSA ano passado lá em Alagoas também, foi 0-0, lembrei. Ano passado eles se enfrentaram também. 0-0 no Rei Pelé e agora vão se enfrentar no Mangueirão aqui em Belém do Pará. Que se vier um empate contra o Ferroviário e uma vitória contra o CSA, tá tudo certo para pegar essa classificação e que pegue, dispute quadrangular e suba para a Série B. É isso que a gente torce, Newton Guedes. É o que nós esperamos que a torcida remista possa comemorar.